Chegamos finalmente em 2023, mas 2022 foi um dos anos mais atípicos e voláteis das últimas décadas. Deixou muitas pessoas preocupadas e, obviamente, que a gente quer saber o que vai acontecer em 2023. Eu não tenho essa resposta, mas eu quero te passar alguns insights sobre algo que eu aprendi agora, especificamente sobre o mercado imobiliário americano agora esse ano. Meu nome é Renan Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando no estudo da macroeconomia. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, como também no Spotify. Basta você procurar pelo nome Renan Adorno. Então, nos últimos dias eu tive o acesso a um conteúdo muito interessante de um canal que eu recomendo bastante, que é o Wealthian, né? que tem ali, ele pega vários insights de pessoas que estão na indústria, e a gente teve ali uma entrevista muito boa com a pessoa chamada Nick Gurley. E esse cara fez assim, uma visão muito interessante que eu acho que faz muito sentido. Eu gostaria de compartilhar com você sobre o que está acontecendo nesse exato momento, o que espera o mercado imobiliário americano agora em 2023. Então, para tentar resumir, as coisas não estão nada boas, né? Talvez seja a esperada bolha imobiliária. Na verdade, ele já disse que ela já está estourando nesse exato momento, mas não algo como a gente viu em 2008. Porque a gente, como eu já falei, né, ali não tem nada a ver com o mercado do euro-dólar em si. Então, o que eu quero falar agora é especificamente sobre as forças que estão influenciando o mercado físico mesmo das casas, o real estate nos Estados Unidos. Então, nesse exato momento, você está vendo uma falta enorme de compradores. Então, é basicamente o menor nível em 10 anos. As pessoas não estão comprando casas o suficiente. E a quantidade de compradores em algumas cidades chegou a cair 50%. E baseado nessa força, você está vendo ali que os preços começaram a cair. Claro que em medidas diferentes, que a gente tem vários estados aqui, a gente tem 50 estados americanos, e é claro que você vê alguns centros específicos que não reagem da mesma forma, né? Aqui na Flórida, por exemplo, a gente não tem assim a gente não teve uma parada tão forte quanto você vê em Nashville, por exemplo. Você está vendo agora em Las Vegas, você está vendo em Oregon, está vendo em Seattle, né? Então, dependendo das cidades, você vê uma rapidez maior ou menor nessa tendência. Agora, olha que engraçado, os preços começaram a cair. Então, caso você seja um comprador agora, há um risco crescente desse valor continuar caindo, né? Então você tem ali uma quantidade de estoque de real estate, né? que são casas mesmo, principalmente casas, apartamentos, que está aumentando muito em relação à demanda, mas ao mesmo tempo você está vendo demissões acontecerem, de pessoas que não conseguem mais arcar com os seus próprios pagamentos existentes, apesar do nível de desemprego aparentar estar baixo. Eu vou ter um capítulo só sobre esse assunto de por que esse índice não é tão confiável assim. Mas tirando todos esses fatores como o alto estoque e demissões que estão acontecendo, o principal que realmente pegou foi a subida da taxa de juros do curto prazo, né, que influenciou a subida da taxa de juros imobiliários, que antigamente era 3%, que foi para mais de 7%, agora começou a cair um pouquinho, 6 e pouco, mas continua sendo um juro muito alto. Então, quando você faz um cálculo matemático, digamos assim, porque para você entender como que você corrige essa subida de juros, que é a grande forma que o Fed consegue, né, fazer ali o controle, entre aspas, da economia, que é destruindo a economia, essa que é a grande verdade, porque a gente sabe que eles estão fazendo a política de destruição de demanda, e é claro que isso vai afetar em cheio o mercado imobiliário naquela missão maluca do Jerome Powell de baixar a inflação de qualquer forma. Então vamos destruir a demanda,
porque destruir a demanda nós fazemos o preço cair, certo? Mas olha como você consegue criar um efeito dominó nesse mercado. Então, o Nick fez um cálculo matemático interessante. Ele falou que os preços, na verdade, deveriam começar a cair entre 30% a 40% para poder trazer algum tipo de razoabilidade para esses preços e compensar a subida dos juros dos financiamentos imobiliários. Então, olha como isso acaba criando uma artificialidade inútil que vai fazer com que a demanda seja destruída. Só que o problema é que não é somente os juros. Então, quando você olha o fator macroeconômico desse mercado, a gente está saindo de uma década inteira onde você só teve ciclo de expansão no mercado imobiliário. Então, o mercado não parou de crescer, você teve cada vez mais investimentos imobiliários, você teve cada vez mais construções. Eu, inclusive, até hoje, eu não paro de ver, assim, faz realmente, pelo menos ali uns 7, 8 anos, que eu não paro de ver novas obras acontecendo aqui na Flórida. Então, assim, aqui acho que é o ápice ainda de construção. É incrível a quantidade de novos projetos, que não somente que estão sendo feitos agora, mas que vão ser entregues agora em 2023, 2024, 2025, e não para. Recebo propagandas de tudo quanto é lado desse mercado. Só que, o que acontece? O mercado-alvo, que é, digamos, a demografia que deveria comprar, que queria comprar imóveis, ela já comprou. Então, demograficamente, se a gente fizer uma análise, já não sobram mais tantos compradores potenciais para uma quantidade de estoque que não para de aumentar. Então, isso acaba criando um problema mais para o longo prazo. Então, a gente vê o mercado imobiliário, ele é um mercado que tem uma inércia muito grande. Então, os efeitos de algum tipo de política, os efeitos, uma construção que você começa, ela também não acaba no dia seguinte. E muitas vezes você está numa fase da obra que você já passou daquele limite de dizer assim, eu vou cancelar a obra, não posso mais parar, então eu tenho que entregar a obra de qualquer jeito, mesmo que seja num prejuízo, para eu poder pelo menos recuperar parte daquilo. E você tem uma quantidade recorde de obras que se encontram exatamente nessa fase. Então você tem não somente um estoque muito grande, existente agora, que está esperando um novo comprador e não está encontrando, como também uma quantidade grande que vem aí para o futuro, que está terminando a construção, já passou pelo menos uns 65%, 70% da construção, que vai ser entregue ali nos próximos 2 anos. Então isso acaba criando ali uma tempestade perfeita, digamos assim. Então, são múltiplos fatores que acabam culminando numa retração do mercado que, segundo o Nick, vai demorar aí por vários anos. E aí vamos pegar agora outro fator que aconteceu recentemente, que foi a nossa pandemia, né? Então você teve, com essa pandemia, principalmente aqui nos Estados Unidos, você teve uma migração enorme. Por exemplo, teve pessoas da Califórnia que vieram para cá, para a Flórida, você teve pessoas que saíram de Nova York para vir para cá, ou para vir para outros estados do sul, etc., ou foram para o Texas. Então teve um movimento de migração muito grande. E esse movimento foi um dos grandes responsáveis pelo aquecimento da economia dos estados que receberam esses novos moradores. E isso acabou durando ali por 1 ano, 1 ano e meio durante a pandemia, né? Enquanto as pessoas iam saindo desesperadamente, tentando se livrar do real estate nos seus estados e, obviamente, aquecendo o mercado destinatário, certo? Então, esse movimento, ele acabou. Ele reduziu drasticamente, então você não vê mais essa mudança desenfreada. A gente tem ali entre aspas, volta à normalidade e acabou com essa demanda. Então, você também tem digamos assim, quando você avalia outros fatores, agora principalmente na parte financeira, você também tem uma previsão de queda nos juros imobiliários por causa do assunto que eu não paro de falar, que é a nossa famosa curva dos bonds, né? Então, lembra que eu sempre falo, a nossa curva dos bonds está invertida. Isso significa que o smart money do mundo prevê
que o Fed vai ter que recuar, ele vai ter que parar de subir esses juros, ele está indo na contramão, cada vez mais rápido na contramão, e vai chegar um momento em que ele tem que fazer o pivot, né, que é mudar de tendência de subida para uma estagnação, e aí, possivelmente, mais cedo do que tarde, está dizendo o mercado, vai ter que começar a cair os juros. Não é o que o Fed quer, não é o que o Jerome Powell quer, estamos ali numa briga de egos gigantesca, só que o mercado diz porque diz que isso vai acontecer mais cedo do que tarde. Então realmente vai ser interessante ver qual que vai ser a dinâmica disso daí, quem vai ganhar esse jogo. A minha aposta, pessoalmente, é que o mercado sempre vai ganhar essa daí. Então, quando você tem um mercado que tem poucos compradores, mas você, ao mesmo tempo, tem a expectativa de que não somente os preços das casas vão cair, mas que os juros também dos financiamentos imobiliários futuros vão cair, você não tem absolutamente nenhum tipo de incentivo para comprar uma casa agora. Agora, você, por outro lado, como vendedor, você tem todo o incentivo para vender a sua casa agora, porque você precisa garantir o preço de agora se você espera que o preço da sua casa caia no futuro. Ou seja, você cria literalmente uma profecia autorrealizada de queda de preços imobiliários. E isso está começando a se espalhar cada vez mais nos estados. Só que o mais interessante é que isso não está... Poderia ser uma boa notícia, né? Não, os preços estão caindo, tudo maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, as casas estão ficando... elas estão ficando mais inacessíveis, apesar de algumas quedas já estarem acontecendo, né? Mas a situação que deveria permitir que mais pessoas pudessem comprar suas casas e que voltasse uma certa normalidade, acaba que tudo isso foi interrompido pela varinha mágica do Fed, do Jerome Powell, forçando a subida artificial de juros do curto prazo. Então, fica aquela coisa muito amarga, né? Você acha que pode, mas não pode. Então, toda essa junção de fatores acabou criando o pior momento possível das últimas décadas para a compra de uma nova casa aqui nos Estados Unidos. Então, você teve ali uma queda drástica das vendas, porque os vendedores começaram a ficar assim, caramba, não é possível, a minha casa ela vale 600 mil, só que agora se eu quiser colocar à venda, o preço médio ao meu redor está 470 mil, eu não aceito isso. Então o vendedor está optando não colocar a sua casa à venda porque ele prefere esperar que os preços voltem a subir. Afinal de contas, o americano sempre teve a impressão, né, está culturalmente entranhado aqui nos americanos, de que real estate é um investimento que só vai para cima. Então, fica tranquilo, segura, porque no longo prazo sempre vai subir. Então, sempre vai valer mais. Aliás, é uma forma de... é um cofrinho, digamos assim, né? O brasileiro também pegou muito dessa cultura com o americano. Só que esse comportamento de não aceitação acabou sendo replicado para todos os vendedores. Ninguém está aceitando se livrar de suas casas pelo preço de mercado, a não ser que estejam realmente precisando. E pelo outro lado da equação, que é a da demanda dos compradores, eles também não estão querendo comprar agora, porque eles esperam preços menores no futuro. Pronto, não tem a participação de ninguém. O vendedor não quer vender porque está achando que o preço está baixo, e os compradores não querem comprar porque o preço ainda está alto demais e eu quero que ele fique mais baixo no futuro. Olha o choque entre oferta e demanda que você vê nesse exato momento. Só que o problema é que num caso de recessão, que está sendo previsto pela curva de bonds, talvez os vendedores não tenham mais essa opção, porque na equação de compra e venda, muitos dos compradores eles não estão podendo comprar porque eles não estão sendo aprovados no crédito, certo? Você não tem a aprovação do seu crédito imobiliário. Eu até gostaria de comprar, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu preciso esperar o preço baixar. Agora os vendedores não, eles optam por não vender, porque eles esperam um preço melhor no futuro. Só que quando chega uma recessão, talvez nem os vendedores tenham mais essa opção. Eles sejam obrigados a vender, porque senão vão ter um prejuízo maior ainda.
E esse tipo de situação é inédita nesse mercado americano, porque é interessante que é o nível mais alto da história, onde a quantidade de casas que são detidas por propriedades de pessoas que não moram nelas, ou seja, são investidores, ou pessoas que têm uma segunda e terceira casas, ou mesmo uma empresa de investimento imobiliário, ou um próprio fundo mesmo, um grande hedge fund imobiliário, são os reais donos das casas. Então você tem uma quantidade imensa de casas que não são pessoas que moram nelas que estão vendendo. E nunca tivemos isso na história. Então a gente estima-se entre 20 a 30 milhões ser a quantidade de casas nos Estados Unidos que são de propriedade de investidores e não de moradores. Isso é assustador. Então, quando você tem um perfil de um investidor sendo dono dessa casa, é mais fácil deles se livrarem de casa se você não mora nela, certo? Quando você mora nela, você tem uma resistência muito maior, etc., uma não aceitação muito maior. Então, quando você vê ali, principalmente em cidades como Atlanta, Tampa, Vegas, Charlotte, Nashville, esse tipo de tendência a ocorrer, você se preocupa porque são grandes centros americanos. Em alguns zip codes, né, que são CEPs, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, alguns endereços, cara, os investidores são donos de 50% a 60% das propriedades. Isso é assustador. Inclusive, é uma prática que se vê como um excelente negócio, né, de brasileiros que vêm para a Flórida, porque o sonho de todo mundo é comprar uma casa em Orlando para aluguel, né? Tampa também, até falei ali, é também uma das coisas mais vistas assim como dos brasileiros, só que eu tendo esse tipo de informação já pensaria duas vezes. Muitos acabam criando, né, essa noção de que por serem investidores, principalmente quando são grandes empresas, grandes fundos, grandes hedge funds, que eles vão segurar essas casas para sempre, porque eu não preciso delas, eu tenho muito dinheiro, tenho muito cash flow, e coloco essas empresas como empresas super poderosas, né? Elas sabem tudo de mercado, então elas conseguem segurar, mas não é bem o que a realidade vem mostrando. Então, uma das grandes empresas investidoras, que é a Blackstone, ela teve recentemente problemas de saque no seu fundo justamente pela não performance. Então você teve pessoas desesperadas que viram que não estavam tendo retorno imobiliário sobre os investimentos feitos, porque o equity, né, que são o patrimônio, estava caindo cada vez mais, justamente por essa tendência de mercado, e o retorno não estava sendo interessante e as dívidas estavam começando a ficar cada vez maiores, porque a dívida que você contrai no imóvel é o mesmo problema que eu falei no capítulo que eu falei sobre a pirâmide financeira de carros. Você pega um investimento, você pega um empréstimo em cima de um colateral que valia 1 milhão, mas agora com o preço começou a cair, está valendo 800 mil, 700 mil. Então a sua relação entre ativo e passivo começa a ficar seriamente comprometida. Então você começa a ficar com uma preocupação grande em relação a retorno de investimento e está deixando hedge funds realmente arrepiados, digamos assim. E os aluguéis também, por sua vez, estão despencando, fazendo com que você tenha até uma dificuldade de precificar novos projetos. As fórmulas, a maioria das fórmulas para você ver a viabilidade de um projeto novo no imóvel são softwares que determinam, são algoritmos, e eles estão começando a ficar cada vez mais malucos, porque o mais normal que você vê no mercado é que os preços só subam. Então você coloca, na verdade, algoritmos que a gente até brinca, ele falou ali na entrevista que foi muito interessante, falou assim, os algoritmos são tão bons quanto os seres humanos que os programaram. Então quando você coloca parte do pressuposto de que o mercado imobiliário só vai para cima, os algoritmos ficam cada vez mais malucos quando isso só vai para baixo. Então fica uma dissonância cognitiva na precificação de novos projetos e isso faz o capital fugir. Então o retorno do investimento ele acaba ficando tão comprometido
que essa parte é bem doida, né? A gente tem uma coisa no mercado chamada de cap rate, que é o cap rate, ele é muito conhecido para quem está no mercado de real estate, que é aluguel versus o valor do imóvel. Então, esse cap rate, esse retorno, ele na verdade está ficando tão comprometido, tão apertado, que o nosso amigo Treasury, os títulos da dívida pública americana, né, os nossos T-bills, os nossos Treasury bonds, de 6 meses estão batendo a remuneração do cap rate de muitos projetos imobiliários. Agora, olha que loucura isso, porque vou traduzir para você. O que você prefere? Você prefere arriscar a sua grana, colocar $1 milhão de investimento, contratar pessoas, escolher o local, ver o projeto, contratar arquiteto, fazer a construção, ter todos os problemas de uma obra que pode passar o seu orçamento, fazer o aluguel dos apartamentos para ter um retorno de 5%, ou você prefere simplesmente ir lá, pegar o seu 1 milhão e comprar um monte de treasury e ter um retorno de 5,3%? Está entendendo a diferença de uma coisa que não tem risco porque é uma dívida governamental do país mais rico do mundo? Então, o Treasury, os bonds americanos estão competindo com o retorno de negócios imobiliários. E isso para mim é uma grandíssima evidência de recessão, porque você não pode ter o governo competindo com a iniciativa privada. É exatamente o grande problema que você vê acontecer no próprio Brasil. Então é bastante complicada essa parte. Então, quando você tem esse movimento, os investidores, eles estão... Você tem algumas pessoas que justamente acabaram de ver isso, falam, não, isso aqui está tendo uma inversão entre curva de bonds e real estate. Muitos estão começando a liquidar suas propriedades para comprar treasuries. Então eu estou saindo do mercado de real estate, estou jogando todo esse estoque no mercado para eu poder migrar de mercado. Eu não vou mais, eu vou ter risco na minha mão, eu vou empreender, ter toda essa loucura que o real estate me faz ter aqui nos Estados Unidos, todos os meus cabelos brancos, se eu posso liquidar tudo, pegar essa grana e entrar e comprar um bond e ficar tranquilo. Então isso é bastante complicado, é bastante preocupante. E aí você percebe que isso aumenta bastante a oferta, mais ainda, fazendo com que os preços caiam cada vez mais. E ainda tem aquelas entregas futuras que eu falei que vão ter que ser efetuadas de qualquer jeito, que vai aumentando mais o estoque. Então você está tendo uma enxurrada de novas casas que não param de entrar no mercado e um público cada vez menor para comprar. Quem já comprou, já comprou. Quem não pode comprar está esperando o preço cair. Quem quer vender está tentando vender de qualquer jeito. E o preço vai caindo. Alguns não aceitam e talvez paguem um preço mais caro no futuro, porque vai cair mais ainda, né? Então você tem aí praticamente uma tempestade perfeita em cima do mercado de real estate. Ele é um mercado grande, enorme, baseia toda a economia americana, mas é um mercado lento, de grande inércia, só que são forças e indícios aí que vão mostrando um quadro bastante preocupante para o mercado imobiliário, só que dessa vez, diferente de 2008, que não foi uma crise imobiliária, aqui nós estamos falando realmente de fatores 100% baseados na oferta e demanda imobiliária, mas é claro, tendo ali o dedinho do nosso amigo Fed para influenciar na parte mais negativa possível de um funcionamento normal da economia.